Estamos de volta com Memórias do Poder Legislativo e a gente terminou o segundo bloco, o bloco anterior, nessa conversa com o deputado constituinte Tonka Falsetti, falando da questão dos municípios emancipados, e eu queria entender se era a população que decidia. Existiu o plebiscito naquela época ou a Constituição tinha mesmo, era que dá a diretriz e deu? Não, a Constituinte deu essa diretriz e a gente passava para a Justiça Eleitoral e ela marcava o plebiscito. E aí todas as cidades faziam, marcava-se um dia, e o plebiscito era exclusivo daquela cidade, daquele distrito que queria emancipar. Isso que eu ia perguntar, a grande ali que estava do lado não entrava. Quem estava levando prejuízo, ninguém ia perguntar para o prefeito de uma cidade se ele queria perder Claro que não ia querer perder aquele pedaço importante dele. E os eleitores dali. E os eleitores, especificamente da região que queria emancipar. Você vê que agora, recentemente, o governo federal, o Congresso Nacional puxou para ele a responsabilidade de emancipação. Não é mais do Estado. Não é mais do Estado. E lá eles fizeram uma questão de um plebiscito recentemente para ver se o Estado, se não me engano, do Pará, se dividisse ou não. Mas só que eles perguntaram para o estado do Pará inteiro. Isso é um absurdo. Você sabe, isso é uma manobra que fizeram para que não houvesse essa separação. Porque recentemente você viu na Inglaterra, a Escócia fez um plebiscito só da Escócia e não da Inglaterra, perguntando se a Inglaterra queria perder a Escócia. Então, isso aí é uma deformação já do próprio parlamento na indicação tendencioso e mal direcionado, e isso não é democrático, isso foi um golpe da emancipação, é um golpe. Vamos entrar nessa questão das crises, do que eu falei um pouquinho no começo. A gente enriquece sempre o nosso diálogo aqui e os nossos debates, falando da construção dessa democracia, que a gente não cansa de dizer que foi tijolo por tijolo, que muitos dos nossos entrevistados foram presos e batalharam tanto. Hoje vivemos nesta democracia que agora é muito criticada. Eu queria entender, e eu acho que muita gente de casa também quer entender, deputado, por que a corrupção é uma consequência, se é que ela é uma consequência, dessa nossa democracia representativa? Pois é, eu vou abrir dizendo o seguinte, nós temos um historiador chamado Sérgio Buarque de Holanda. Então ele tem um livro assim que deve ser livro de cabeceira de qualquer político, chama Raízes do Brasil. E ele diz o seguinte: a democracia no Brasil sempre foi um mal entendido. Então, não é de agora, esse livro é de 1940, por aí. E quando ele falou isso, deu o maior quebra-pau em cima dele, porque tinha muita gente que achava que havia construído a democracia, etc, etc. E ele estava fazendo uma crítica. E a crítica dele, no meu ponto de vista, procede. Porque eu posso remontar a nossa democracia de hoje para 1824, primeira Constituição do Brasil. Então você tinha o imperador e a Assembleia Nacional. Como é que você compunha a maioria ali dentro? Então tinha a turma que tinha dois partidos, Partido Liberal e Partido Conservador. Então tinha um partido que apoiava o imperador. Então esse partido que tinha a maioria, ele acabava nomeando os ministérios. Feito. Bom, se no decorrer da legislatura mudava a maioria, o que o imperador fazia, que tinha um poder moderador, que chamava na época? Ele pegava, mudava os ministros. Então, conforme a maioria do Congresso, ele mudava o ministério. Você já viu acontecer isso hoje? Em todos os governos. Todos os governos fazem isso. Então, você tem que ter maioria no Congresso. Então, isso vem em 1824. Bom, eu vou adiantando nisso, para construir essa ideia da democracia. Em 1827, o Dom Pedro I fez uma lei chamada Lei de Responsabilidade. Olha o nome, 1827. O que era essa lei? Quem fizesse algum tipo de corrupção no Estado era exilado, prisão perpétua, pena de morte. Punido. Sabe o que aconteceu? Expulsaram o Dom Pedro do Brasil. Teve que pedir a coroa embora. Nascia a impunidade. Abdicou, o Dom Pedro abdicou. Claro que tiveram outros fatores, mas essa lei de responsabilidade, ela nunca chegou a ser executada. E, aliás,
muita gente nem sabe dessa lei. Chama Lei de Responsabilidade 1827. Pode buscar que está lá. Bom, aí você avança. O Brasil entrou numa crise que é a crise de regência. E essa regência, o que queriam os estados? Eles queriam autonomia. Mas só que o governo era governo central, né? E você tem um governo que quem controla são os latifúndios. Agora, imagina você dividir o país, né? Que era as autonomias, o Nordeste, Pernambuco, um país, o Rio Grande do Sul, outro, assim por diante. Então, esse latifúndio ia ser cortado. Então, os interesses não permitiam isso. E mais, você tinha o aval dessa unidade, porque essa é a questão principal. Como é que você vai dividir o Brasil? Nossa, o Brasil glorioso, não é verdade? Então, o principal coordenador, se você não tinha televisão, como é que você arrumava uma unidade dessa? Então, o imperador tinha uma força brutal através da Igreja Católica, porque ela tinha paróquia em tudo quanto é canto do Brasil. E o padre falando bem no imperador. Então, ele mantinha a unidade do Brasil dessa forma. Tanto é que essa regência não deu certo, porque o período mais democrático do Brasil foi na regência. Depois disso, eles sufocaram essas liberdades regionais que tinham, que era a Revolução do Equador, do próprio Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul, na Bahia, no Pará, e assim por diante. Então eles sufocaram isso e para dar uma legalidade, proclamaram o imperador do Brasil um menino de 16 anos. Como é que pode isso? Quer dizer, um garoto de 16 anos é unidade. Não é, isso aí foi uma jogada. Mais uma manobra. Mas você está percebendo como é que se constrói a política no Brasil? Então são dezenas de golpes que se dá, mas só que a população não sabe disso, não é verdade? Então você tem o imperador. Bom, esse imperador vai e constrói, em 1856, uma reforma eleitoral, porque o povo estava reclamando, porque você tinha o voto... a população precisava votar, participar. O voto era censitário, índio não votava, negro não votava, mulher não votava. Muito bem, o imperador cria o voto distrital. E em São Paulo tinha 6 distritos, 6. Aí aconteceu simplesmente o seguinte, os grandes deputados não se elegeram nessa eleição, porque eles ficavam lá no Rio de Janeiro e no lombo do burro não dava para chegar aqui em São Paulo toda semana. Então elegeram-se os médicos, os feiticeiros, os farmacêuticos, os padres. Quem estava ali nos distritos, os padres, no dia a dia. os juízes, né? Então, mas só que tem um problema ainda, era o voto distrital. Mas só que o poder estava na mão do imperador. Ainda. Esse voto distrital não adianta se você não distribuir o poder. Ele não mandava, quem mandava era o imperador. Então isso é uma questão chave. Tem gente hoje que quer estabelecer o voto distrital e continuando tendo o imperador que é o presidente do Brasil. Está tudo concentrado na mão dele, ele não abriu mão do poder. Então é uma mentira esse voto distrital que querem implantar hoje. Você apenas vai ficar perto do seu deputado e não vai resolver pitangas, porque o poder continua na mão do executivo, do governador, do prefeito e do presidente. Isso foi em 1856, isso é história. Bom, em 1875, os deputados da Assembleia Nacional chegaram à conclusão que o Brasil não ia para frente porque não tinha eleições diretas. Então eles reivindicavam eleição direta. Primeira questão, eram 3 razões que o Brasil precisava mudar. Primeiro, eleições diretas. Segundo, acabar com a corrupção. Olha, eu estou falando 1875. E terceiro, aumentar a representatividade de São Paulo. Você já escutou isso na televisão? Hoje estão falando disso ainda. Acabar com a corrupção e aumentar a representatividade de São Paulo, que tem muito mais habitantes. Até hoje nós estamos reclamando disso. Das mesmas coisas. Eleições diretas, a corrupção não acabaram e a representatividade ainda está aí. Mas onde é que a gente está errando? Porque se a gente tem liberdade, se a gente pode votar, se a gente tem partido, se as pessoas são livres, onde é que está o erro? O problema, está o equívoco? na cultura nacional. Enquanto não mexer na cultura, nós temos uma cultura extremamente conservadora, ela não mexe nessas questões principais. Você vê, o Brasil hoje precisa no mínimo de 3 reformas. Reforma judiciária,
Ninguém aguenta do jeito que está isso. Reforma política, que todo mundo fala. E a reforma tributária, que são as 3. Ora, para mexer nessas 3 reformas, você precisa mexer na Constituição. E a Constituição, para mexer, você precisa 2/3 dos deputados. Quem é que vai ter 2/3? Nem o governo tem isso aí. Então, isso tudo é um mal entendido. São propagandas que falam e não vão executar absolutamente nada, a não ser que haja uma nova Constituinte, que essa é uma solução, aliás, a única saída que nós temos, porque não dá para mexer na Constituição se você não tiver 2/3. Então essas coisas não se arrumam nunca. Você vem falar da reforma... Discute, enxuga gelo. O judiciário, eu vou dar um exemplo. Quem é que nomeava os juízes no tempo do Império? Ora, era o imperador. Ele que nomeava os juízes. E hoje, quem nomeia os juízes? É o presidente da República. Pô, então, acabou. Mas tem que passar pelo Congresso, então, pelo menos para aprovar. Mas isso aí tudo é uma brincadeira, na verdade, porque não tem autonomia de poderes, né? Então, cada poder, o poder mais democrático que nós temos é o legislativo. Então, eles criaram na Constituição de 88, eles criaram um poder legislativo como se fosse o parlamentarismo, ou seja, o presidente fica refém do Congresso e ele é obrigado a governar com medidas provisórias. Tanto é, olha, só para você ter uma ideia, o real, a moeda real, não foi aprovado pelo Congresso. Você acredita num negócio desse? E hoje dá vergonha ter que aprovar uma medida que está lá atrás, foi por medida provisória, e não aprovaram nem o real. Então vão aprovar o quê? Então essa coisa está tudo desorganizado. E o presidente? Então, o mais democrático é o legislativo. O presidencialismo no Brasil é autoritário. Nós temos um rei a cada 4 anos. Porque está tudo na mão dele, ele que fala, ele que faz, e está todo mundo na dependência, inclusive a distribuição de riquezas. Você vê, o Estado manda tudo para o governo federal e não recebe metade do que manda. Então isso é errado, precisa ser modificado. Então é um governo, o executivo é autoritário e o judiciário é conivente, porque ele é indicado pelo executivo. Então, que equilíbrio de poder o Montesquieu imaginou aqui no Brasil? Não tem, isso aqui está estrangulado, está arrebentado. E isso é uma cultura, isso é cultura nacional. Então, a corrupção, a democracia, então você vê cheio de golpes, né? Então, e os partidos, então? Dá dó, é uma pobreza. Viraram cartórios eleitorais de legendas, porque não tem ideologia nenhuma. Você vê, com a passagem da ditadura para a democracia, os partidos que apoiavam a ditadura mudaram de nome. E aí você não sabe onde é que eles estão. Uai, então, antigamente você apoiava a ditadura, agora você vem com a democracia, vem, e o povo engole tudo isso e abençoa esse povo todo. Então, nós vivemos o poder legislativo, então, é o mais democrático. Você vê aqui, eu vou acrescentar, o que eu aprendi aqui? Né? O que eu aprendi aqui? Para encerrar, que nosso tempo terminou. Para encerrar, primeiro, que a democracia não é maioria. Segundo, você tem que dizer a verdade, porque a verdade é o que aparece no final. Ela sempre aparece no legislativo. E o terceiro, você não faz nada sozinho. Você tem que combinar, articular para chegar a alguma coisa. E para isso nós temos que mudar tudo a cultura nacional, porque ela está lá embaixo, como diz o Cristóvão Buarque. A nossa democracia está um pandareco. Acabou de falar isso na televisão. É isso que eu tenho. Deputado, muito obrigada pela presença aqui no Memórias. Com certeza esse programa é muito importante para a formação política até das pessoas, por que não? Agora ficou faltando a gente falar da diferença entre as democracias, fica para uma próxima, já fica o convite para a gente discutir esses sistemas todos. Para você que nos assistiu até agora, muito obrigada pela audiência. Até a semana que vem. Muito obrigada.